Viu? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Não sejam multiplicadas no pleno conhecimento dele. Como o pastor falou, eu sou filho dessa casa. Alguns aqui talvez não saibam, mas eu posso testemunhar a você que ao longo desses 20 anos vi em muitas situações montanhas sim colocarem numa posição de ocultar aquilo que Deus preparou para nós. Mas sabe, irmãos, todas elas foram removidas pela fé. E não vai ser diferente agora. Todas as montanhas que tentarem se interpor ao plano de Deus serão removidas pela fé. Pela fé removemos montanhas. Amém, queridos? Pode sentar um instante. Que prazer, que honra. Quero agradecer ao pastor por esse convite. Estou de fato honrado pela oportunidade, mas eu estive orando sobre o que deveria compartilhar contigo nessa manhã e um assunto me veio ao coração, um tema interessante. Quando eu orava, o Senhor falou comigo sobre o elemento surpresa de Deus. Diga comigo, o elemento surpresa de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, nos parecem que desafios são maiores do que o nível de fé que nós temos alcançado. Às vezes, alguns desafios nos parecem maiores do que o nível de fé que nós temos alcançado. Mas, quando nós chegamos a esse ponto, irmãos, em algumas situações, Deus entrará com a sua contribuição, preenchendo a lacuna entre a nossa fé e o nosso milagre. Do que eu estou falando? Eu estou falando sobre o dom da fé. Diga comigo, o dom da fé. Quando nos encontrarmos em uma situação como essa, em que a nossa fé parece que chegou ao limite, existe uma intervenção divina chamada dom da fé, que vai preencher essa lacuna entre a nossa fé e o nosso milagre. Eu estou falando de uma manifestação sobrenatural, irmãos, dada pelo Espírito de Deus, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, abre comigo lá por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Estive há alguns dias ensinando a matéria Fundamentos da Fé, e durante essa matéria falamos de outro aspecto da fé. Existem muitas coisas relacionadas a esse assunto. Nessa matéria em específico não damos tanta ênfase no dom ou nos dons espirituais. Falamos mais da fé geral, daquilo que podemos chamar também de fé comum, mas nessa manhã eu tenho no coração falar sobre essa manifestação do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Então aqui nós encontramos a lista daquilo que chamamos de dons espirituais, as manifestações do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5 encontramos o fruto do Espírito, mas aqui encontramos Paulo falando sobre os dons espirituais. Nós vimos aqui que o Espírito Santo vai distribuir esses dons a cada um como lhe apraz. A cada um, diga comigo, a cada um. E eu estive pensando o que nós podemos fazer, irmãos, para que esses dons operem com maior frequência na nossa vida e na nossa igreja. O que nós podemos fazer para que esses dons, que são a vontade de Deus, que operem na igreja, operem com mais frequência? Porque a Bíblia diz que há um fim proveitoso na manifestação dos dons. Os dons visam a edificação do corpo. É a vontade de Deus que esses dons estejam em operação na igreja. Mas qual é a nossa parte em relação a isso? O que eu posso fazer, visto que é o Espírito Santo que concede a cada um como lhe apraz? Nós vemos a resposta a essa pergunta lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Abre comigo lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 1.
Estamos falando sobre o que eu posso fazer para que essas manifestações, que são a vontade de Deus, ocorram de maneira mais frequente em nossas vidas e também na nossa igreja. Aqui Paulo responde dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo responde dizendo que nós devemos procurar esses dons com zelo. Esse zelo fala de um desejo ardente. Eu devo desejar as manifestações do Espírito, não apenas na minha vida, mas também na minha igreja. Eu me lembro de ter participado aqui há alguns anos de uma conferência de oração, e uma mulher de Deus chamada Aiva Benef nos encorajou a orar sobre a manifestação dos dons espirituais da igreja. Ela falou para nós sobre a nossa responsabilidade de sermos constantes nesse tipo de oração, desejando isso, buscando de maneira diligente, até que estas coisas operem no nosso meio. Precisa haver um desejo da nossa parte, irmãos, porque entenda, Deus não se manifesta onde é tolerado, o Senhor se manifesta onde é desejado. Se nós desejarmos o mover do Espírito, é isso que nós teremos. Se nós buscarmos essas manifestações, é isso que vai acontecer no nosso meio. A proposta de Deus para os nossos cultos é transmitida por Paulo lá em 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. A proposta de Deus é que cada um de nós tenha algo para a edificação do outro. É desejo de Deus que as manifestações do Espírito aconteçam nas nossas reuniões. E eu não estou dizendo com isso que estas coisas já não acontecem, mas eu estou falando, irmãos, que pode acontecer numa frequência maior, numa intensidade maior. Isso não está tanto com Deus, está mais conosco. Se nós expectarmos por isso, se nós almejarmos de todo o nosso coração, vai cair sobre nós, irmãos. Vai operar novamente sobre nós, na intensidade que vimos acontecendo nos dias primeiros da igreja. Manifestações constantes do poder de Deus. Quem disse que manifestações de anjos ficaram limitadas a um tempo específico da história da igreja? Sabe, irmão, se viu anjos, os espíritos ministradores, trabalhando em prol da igreja por todo o livro de Atos. E nós somos essa mesma igreja, a igreja de Atos. Nós somos a continuidade, irmãos. A igreja avançou, a igreja cresceu ao longo dos séculos, e esses dons e essas manifestações do Espírito devem continuar acontecendo no nosso meio. Então em 1 Coríntios ainda no capítulo 14, versículo 12, Paulo diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, diga eu desejo. Ele diz: visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Para quê? Para a edificação da igreja. Nós vamos progredir na manifestação dos dons. E na sequência ele diz: aquele que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Diga: eu vou interpretar as minhas línguas. Aquele que fala em outra língua, ore para que possa interpretar. Deixa eu te dizer, irmão, Deus vai te treinar no secreto para te usar publicamente. Você vai interpretar tuas línguas no teu devocional, no teu particular com Deus, e quando essa manifestação estiver para acontecer na igreja, você vai se levantar como um candidato ao mover do Espírito, e você vai ser um fiel intérprete da voz de Deus, e vai promover edificação na vida dos teus irmãos. É a vontade de Deus, irmãos, diga: é a vontade de Deus, as manifestações do Espírito. Então, a título de estudo, irmãos, está na categoria dos dons de poder. Esse dom que eu fiz menção aqui, o dom da fé, está na categoria dos dons de poder. O irmão Reagan fez essa distinção, essa separação, embora na Bíblia não venha naquela ordem citada por ele, mas nós encontramos aqui dom da fé como sendo um dom de poder, bem como operação de maravilhas e dons de curar. Esses dons estão nesse grupo, estão intimamente atrelados à onipotência divina. É um fragmento, é uma manifestação da onipotência de Deus. Claro que numa dimensão menor, como eu disse, é um fragmento dessa manifestação ou desse atributo divino, a onipotência. Diga: Deus é todo poderoso.
e Ele manifesta em fragmento a sua onipotência através desses dons. O poder de Deus entra em operação numa ressurreição de mortos, por exemplo, e os 3 dons de poder operam para que um morto volte à vida. É o espírito voltando para o corpo, é a doença que fez aquele corpo morrer sendo interrompida, e é aquele corpo sendo restaurado completamente. Os dons de poder entrando em operação quando alguém ressuscita dentre os mortos. E deixa eu te dizer uma coisa, lá na galeria da fé em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que mulheres receberam os seus mortos pela fé. Mortos ressuscitaram pela fé. Isso não é tão comum, mas na mente de Deus devia ser. No ministério de Smith Wigglesworth, foram registrados mais de 20 mortos que voltaram à vida, através de manifestações extraordinárias do poder de Deus. Sabe, quando nós falamos desse assunto, algumas pessoas têm estas coisas como utopia, é coisa da cabeça de homens. Não, irmão, é coisa da cabeça de Deus. E Ele deseja que estas manifestações aconteçam numa frequência maior do que nós temos visto nos nossos dias. Amém, queridos? Então nós devemos desejar esses dons, e o dom da fé especificamente, dentro daquilo que nós aprendemos, tem uma característica de ser um tipo de dom que recebe milagres, ou seja, seria um dom passivo. Mas a operação de milagres estaria num outro nível, é um tipo de manifestação que realiza milagres. Então estou falando sobre uma manifestação do Espírito que vem na vida de uma pessoa e concede a ela uma convicção inabalável sobre aquilo que Deus falou, sobre aquilo que Ele lhe fez desejar, aquilo que Ele inspirou no seu coração. Então você percebe essa convicção inabalável chegando para você, e você fica tranquilo no meio de uma situação que para todos os outros é extremamente emergencial. Tranquilo, você é capaz de dormir junto com os leões. Aleluia. Então nós aprendemos que o dom da fé é passivo. Diga, o dom da fé é passivo. Ou seja, ele recebe o dom de operação, ou ele recebe, e o dom de operação de maravilhas é ativo porque realiza, embora esses dons de poder estão na categoria dos dons que realizam. Nós podemos dizer que esses dons são fragmentos da onipotência de Deus, então guarda isso. Esse dom que eu estou falando não se trata da fé para a salvação, aquela medida da fé que você recebe quando nasce de novo, aquela fé que vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, aquele tipo de fé que eu e você somos responsáveis para aumentá-la, trabalhar para que ela cresça. Nós aprendemos aqui no Rema que fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar a palavra de Deus. Não estou falando desse tipo de fé ou desse aspecto de fé, estou falando sobre uma manifestação do Espírito que simplesmente vem. Aleluia. Aleluia. Então essa manifestação, também chamada de fé especial, é comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para receber intervenções extraordinárias e milagres. Coisas não convencionais, irmãos. Intervenções extraordinárias, milagres poderosos se manifestam a partir da manifestação desse dom. Então o dom da fé é extremamente necessário, não apenas para início das coisas, mas para a continuidade delas. O dom da fé é necessário para início de uma obra, por exemplo, de uma igreja. É necessário para a continuidade desta igreja. E também necessário para estabelecimento de coisas, da vontade de Deus na igreja. Eu me lembro de muitas vezes ouvir o pastor Janduí nos contar como o dom da fé se manifestava na vida do apóstolo Bud. E por causa daquela associação com ele, essas coisas também passaram a operar na vida do nosso pastor. E vi muitas vezes, irmãos, esse dom em operação, trazendo à manifestação coisas que nós precisávamos.
houve dias em que nós abrimos o extrato bancário e havia um grande desafio financeiro para aquele dia, e eu olhava para o pastor e o via tranquilo, e eu, como tesoureiro da igreja, os cabelos estavam para pular da cabeça, e eu pensava: como eu vou pagar essa conta? E ele extremamente tranquilo: irmão, fica tranquilo porque vai entrar. E lá para metade do dia ele diga: olhe de novo o extrato bancário. E quando eu olhava, estava lá, irmãos, estava lá a provisão necessária. Sabe, irmãos, essa igreja não foi apenas gerada pela fé, ela tem sido sustentada pela fé. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A operação do dom da fé não vai apenas criar, vai sustentar aquilo que Deus inspirou você a realizar. Sustentação pelo sobrenatural, é disso que eu estou falando. Deus sustentando coisas pelo seu poder, irmãos. A Bíblia diz que nós somos sustentados, protegidos pela fé no poder de Deus. O poder de Deus entrando em operação para sustentar condições favoráveis, condições que são a vontade de Deus para a nossa vida. Então, é uma manifestação do Espírito que geralmente acontece em situações extremas, em tempos de crise, de grandes desafios e emergências. É nesse momento que muitas vezes o dom da fé opera, quando você já fez tudo que você sabia, quando você praticou tudo que você sabia que deveria praticar, e você de repente olha para tudo que você já fez, você perseverou firme na sua fé, mas ainda assim parece que nada aconteceu. É quando você olha para o alto e diz: Pai, eu não sei mais o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, agora é com você, Senhor. Então você é invadido por uma convicção, e você vai dormir no meio da tempestade. O barco está balançando, os ventos estão soprando, os que estão ao redor estão dizendo: vamos morrer. Mas você está tranquilo, você tem paz como um rio, você tem alegria sobrenatural dentro de você, você não se abala, porque aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando essa manifestação acontece na tua vida, você entra num descanso sobrenatural, e quem está olhando para você diz: como é que ele pode dormir no meio de tudo isso? Como é que ele pode sorrir no meio de tudo isso? É porque você foi invadido por uma convicção sobrenatural, nem você sabe explicar. Você diz: parece que eu estou anestesiado. É a anestesia divina chamada dom da fé operando na tua vida. É um poder que traz a manifestação, a provisão divina, além de garantir proteção no meio das ameaças. O dom da fé em operação garante proteção e também garante provisão. Diga: o dom da fé em operação garante proteção sobrenatural e provisão sobrenatural. Até rimou. Aleluia. Então esse dom traz a manifestação da vontade de Deus para as nossas vidas. Diga: essa manifestação traz a vontade de Deus para as nossas vidas. É uma confiança inabalável que invade o indivíduo, a fim de que ele receba o impossível naturalmente falando. Impossíveis são confrontados pelo dom da fé, deixam de ser impossíveis. Vejam um texto comigo de Hebreus capítulo 11, versículo 33. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Aqui nós temos a galeria da fé e encontramos muitos testemunhos de homens e mulheres de Deus extraordinários, que a Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno, pessoas que de fato creram em Deus e foram até as últimas consequências. Muitos viveram pela fé, outros morreram pela fé, mas a morte não pôde roubar deles a convicção da sua herança eterna, irmãos. Muitos se permitiram
conceder espólio dos seus bens com alegria, sabendo que tinha um patrimônio superior na eternidade. Deixa eu te dizer, irmão, ainda que você perca algo aqui, a Bíblia diz: construa tesouros para a eternidade. Existem coisas lá reservadas para mim e para você. Mas aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 33 diz: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. No culto fúnebre de Silvia, ouvi pastor João Roberto falar algo extraordinário sobre esse texto, fazendo menção da galeria da fé. Ele diz que ser um herói da fé não é não enfrentar problemas. Ser herói da fé é continuar confiando em Deus a despeito dos problemas que você enfrenta. Independente do resultado final, você não perde a sua fé. Então esses homens e mulheres de Deus morreram crendo. E alguém já disse: é melhor morrer crendo do que viver duvidando. Amém, irmãos? Independente do resultado, você continua crendo em Deus. Por isso a Bíblia diz lá em Abacuque: ainda que a figueira minta, ainda que não haja fruto na vide, sabe, eu não vou perder a minha fé por causa de coisas que não saíram do jeito que eu queria. Eu vou continuar crendo no Senhor. Essa batalha pode ser que foi perdida, mas a guerra não, irmãos. Jesus já venceu, e eu estou em Cristo, sou mais que vencedor, por aquele que me amou. Então nós vamos permanecer firmes na fé. E eu digo que em algumas situações, quando parece que a tua fé foi esticada até o máximo: Senhor, eu criei até aqui. Estava ouvindo um ministro, um homem de Deus, dizendo que estava conversando com a esposa sobre a aquisição de um novo imóvel para a moradia daquela família. Ele disse: amor, eu tenho fé para até o quarto andar. Eu creio para chegar no quarto andar. Ela disse: pois eu creio para morar na cobertura. Então ele disse: seja feito conforme a tua fé. Scott Webb, certa vez, ministrando para nós, disse que é a mulher que crê para essas coisas de moradia, não é? E eu vivi essa experiência alguns dias aí. Minha esposa veio com um desafio, eu disse: olha, seja feito conforme a tua, porque a minha está em outra coisa. Amém, irmãos? E nessas horas, o dom da fé opera. Eu vi essa manifestação sobrenatural operando na vida dela, até que chegou o dia que ela veio com os documentos prontos. Eu disse: o que é isso? Está feito. Está feito. Está feito. Quando o dom da fé entra em operação na tua vida, ainda que o cenário pareça um caos, aqui dentro você sabe: está feito. Aleluia, está feito. Diga: está feito. Você age como Jesus. Leu a profecia e disse: se cumpriu. Muitas coisas ainda se desdobrariam, mas depois de ler o que dizia respeito a ele, ele disse: já está feito. O que é que Deus tem levantado no teu coração como sendo uma palavra, uma direção, uma instrução? Se você pegar isso pela fé, já está feito, irmão. Feito. Aleluia. Eu quero destacar dentro destes testemunhos de homens e mulheres de Deus, que muitos receberam ou operaram coisas extraordinárias, não apenas por meio dessa fé comum, dessa fé que nós chamamos de fé geral ou fé simples, mas pela manifestação do dom da fé e também da operação de milagres. Esses dons com frequência operam juntos. Então você recebe algo, mas também realiza algo através do sobrenatural de Deus. Dons que operam de maneira conectada e às vezes até difícil separar para estudar, porque essas manifestações se dão de maneira intensa e misturada. Mas destacando aqui um desses exemplos que eu citei em Hebreus capítulo 11, veja pessoas que pela fé extinguiram a violência do fogo. Diga: extinguiram a violência do fogo. Geralmente a gente ouve mensagens sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, e nós ouvimos as pessoas citando o quarto homem da fornalha. Quando falamos o quarto homem, faz parecer que ele foi o último a entrar,
Mas se ele foi o último a entrar, quando o primeiro foi lançado, já seria consumido pelo fogo. Deixa eu dizer, irmão, ele já estava lá. Quando aqueles homens foram lançados no fogo, o Senhor já estava dentro da fornalha. Você não está sozinho no meio desse problema que você entrou. Não está sozinho no meio dessa situação. Aleluia. E aqui nós vemos esses homens sendo mencionados na galeria da fé, pessoas que pela fé extinguiram o poder do fogo. Eles disseram: olha, o Deus a quem servimos vai nos livrar. Mas se por acaso não livrar, fique sabendo, ó rei, que a gente não vai negociar os princípios. Não vamos nos dobrar diante dessa situação. Vamos continuar crendo em Deus. E a Bíblia diz que aqueles que foram lançar aqueles homens na fornalha, quando a porta se abriu, os soldados foram consumidos pelo fogo. Os 3 foram lançados lá. Se viu uma 4ª pessoa junto com eles, e quando foram chamados para sair daquela condição, não tinha nem cheiro de fumaça na roupa deles. Deixa eu te dizer, quando você sair disso, não vai ficar nem cheiro daquilo que você passou, porque o sobrenatural de Deus está cobrindo você. O sobrenatural de Deus está criando uma redoma sobre você. O poder de Deus está guardando a sua vida. Quando você sair disso, não vai ficar resquício algum de que você passou por isso. Quem olhar para você vai te ver ileso, vai te ver sem um arranhão sequer, porque o poder de Deus guardou você. Eles foram protegidos pelo sobrenatural. O dom da fé fez com que eles recebessem essa proteção. Olha a declaração inabalável: Ele vai nos livrar. É como Abraão que diz: olha, a gente vai subir ali para adorar e vai voltar, viu? Porque ele cria que aquele que pediu o filho em sacrifício era poderoso para ressuscitá-lo. A gente sobe, mas a gente volta. Sabe, o dom da fé operando na tua vida vai fazer com que você declare coisas que as pessoas que estão ao teu redor vão dizer: é loucura o que ele está falando. Se os teus sonhos não assustam você, é porque eles não são grandes demais. No natural tu fica abalado, mas no espírito está alarmado diante da grandeza daquilo que Deus vai fazer. No natural você olha e as contas não batem, mas no espírito você entende: a fonte que eu estou conectado é inesgotável. Essa fonte não vai falhar, ela vai jorrar para mim mais uma vez. Diga: a fonte vai jorrar mais uma vez para a minha vida. A história da igreja conta que João foi lançado num tacho de óleo quente e saiu ileso de lá. Poder de Deus cobrindo aquele homem, e ele saiu porque tinha mais a ser feito. Não terminou ainda. Essa situação que veio não vai matar você. O poder de Deus está cobrindo você. Tem mais a ser feito. Aquele que começou boa obra em vós vai completar até o dia de Cristo. Nós cantamos aqui: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. João não tinha terminado o que o Senhor havia determinado para ele, então o óleo quente não foi capaz de derretê-lo. Peraí, situação, não terminei, então fica na sua. Óleo quente, fica na sua aí, porque eu não terminei. O dom da fé operando na tua vida vai fazer você falar com a tua montanha e não falar com Deus sobre ela. Alguém vai falar com Deus sobre o problema, Deus diz: não, fale com Ele você, segundo essa operação que está acontecendo na tua vida. Fale para Ele: você não é páreo para o plano de Deus que está em andamento na minha vida. Você não vai interromper o sobrenatural, você não vai interromper aquilo que Deus começou na minha vida. Só quem pode pôr um ponto final é aquele que fez o plano. Circunstância, você não pode me parar.
Eu não terminei ainda. Aleluia. Abra comigo em 1 Reis capítulo 17. Eu vou terminar daqui a pouco, mas Deus vai continuar. Deus vai continuar. 1 Reis capítulo 17. Primeira Reis 17, versículo 2 diz: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Nós vemos aqui alguém recebendo. O que o profeta fez, irmãos, para que essas coisas operassem na sua vida? Uma manifestação sobrenatural está operando na vida daquele profeta. Nós temos exemplos do dom da fé operando no Antigo Testamento e também no Novo. O que o profeta faz para receber aquela provisão, aquele socorro divino? Ele simplesmente vai para o lugar que Deus disse que ele deveria ir. No lugar da tua obediência, vai cair a provisão divina. Querite fala de um lugar separado, um lugar preparado. Existe um lugar preparado em Deus, onde a provisão cai. Onde o não convencional se manifesta. Aquelas aves naturalmente comeriam o suprimento, mas elas estão trazendo para ele agora. Eu estou dizendo que pessoas não vão tocar naquilo que Deus designou para você. Deus confiou coisas e pessoas são só os entregadores. Vai chegar até você. Vai chegar até você. Vai chegar até você. Eles vão discernir, isso é semente, não é fruto. Eu não posso comer isso, tem dono. As aves sabiam, não posso comer, eu tenho que entregar. Deus está despertando entregadores. Deus está levantando os corvos. Deus está levantando as aves, que vão trazer aquilo que Ele designou, que deve chegar até você. Ei, Deus sabe o teu endereço. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe o teu endereço. Ele falou o endereço para Ananias. Tem um homem orando lá. Vai naquele endereço porque tem um homem. Deixa eu te dizer, ele já viu você entrar, viu? Encontros proféticos estão para acontecer. Provisão vai encontrar com necessidades. Meu Deus. Eu estou com a unção de Brad Fluke aqui. E eu declaro que vai pegar você também. O sobrenatural de Deus está permeando essa reunião nessa manhã. E eu declaro que a ativação do dom da fé está em manifestação na vida de pessoas nessa manhã. E Ele diz que será mais intenso do que no princípio agora. Você já experimentou uma certa dimensão da operação do dom da fé, mas vai ser mais intenso a partir desse tempo. Decretos inspirados vão brotar dos seus lábios, e quando você perceber, você já falou. Você vai se projetar no reino do Espírito.
debaixo de uma inspiração profética que vai fluir dentro de você, e você vai receber. Aleluia. Aleluia. Eu vejo esse dom operando e liberando coisas retidas. Elias disse: olha, o céu estava fechado, não estava chovendo, mas eu digo que agora vai chover. Vai chover de novo. O dom da fé vai operar na tua vida e vai abrir novas temporadas. Vai encerrar ciclos e vai abrir outros. O ciclo de seca passou, o ciclo de seca foi encerrado, e você vai declarar profeticamente pelo dom da fé operando na tua vida, aberta uma temporada de chuva. Uma temporada de chuva. Chuva com ventos, como disse o pastor Amauri ontem. Ventos soprarão sobre o corpo de Cristo. Vem chuva com vendavais sobrenaturais. E é a voz profética que vai se levantar para decretar essas coisas. O dom operando e você recebendo e realizando. Aleluia! Meu Deus! Sabe que essa manifestação sobrenatural do Espírito na nossa vida não anula a nossa responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Eu preciso andar nos princípios, eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso honrar ao Senhor, preciso fazer aquilo que o Senhor já tem me instruído a fazer. E quando você está sendo fiel na prática dessas coisas, para quem assiste o que vai acontecer na tua vida é de repente, mas para você não. Você construiu aquilo pela fé. Quem está assistindo, olha, do nada, nada. Não viu que você semeou? E as pessoas até invejam tua colheita, mas elas não viram tua semeadura. Do nada fulano parece que ele é queridinho, é filhinho especial de Deus. Não, você honrou princípios, irmão. Você abriu espaço para uma intervenção sobrenatural. Aleluia. Então essas manifestações que são por vontade do Espírito, que simplesmente vêm, operam e liberam coisas, não tiram de nós a responsabilidade de fazer a nossa parte, fazer aquilo que é necessário ser feito, andar na palavra, honrar os princípios. E a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 35, vamos caminhar para o final, Hebreus capítulo 10, versículo 35, Hebreus capítulo 10, versículo 35, uau! Glória a Deus. Hebreus 10, 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja, é necessário fazer a vontade de Deus, é necessário fazer o que precisa ser feito. Você anda nos princípios, você pratica a palavra, você faz o que sabe que deve fazer, e o Senhor vai trazer a intervenção sobrenatural em situações pontuais, específicas, segundo o seu conselho. Haverá momentos, irmãos, em que, tomados por uma convicção sobrenatural, nós vamos simplesmente parar, estar quietos e ver o grande livramento do Senhor para conosco. Existem batalhas que você não vai precisar entrar. Sim, existem situações em que o Senhor vai nos instruir: faça isso, faça aquilo. Você vai praticar os princípios dentro daquilo que conhece. Mas existem situações que, a partir desse dom, tudo que Deus vai fazer você fazer, desculpa a redundância, é sentar.
Tudo que esse dom vai promover na tua vida naquele momento é se aquietar. Ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Assista o que eu vou fazer agora. Me lembro do pastor Bud dizendo que em muitas situações ele ficou assistindo o que Deus estava fazendo, porque havia um entendimento de que na própria força não seria capaz de fazer o que foi feito. Eu sei que em muitas situações Deus vai contar conosco e o milagre vai passar pelas nossas mãos, como aconteceu na multiplicação dos pães e peixes. Jesus reparte, entrega na mão dos discípulos a multidão. Mas também precisamos entender, irmãos, que Deus faz em nós, por nós, e como diz pastor Humberto, apesar de nós. Se prepara para entrar no apesar de nós. Sentar e assistir. Oh Pai, que coisa boa, que extraordinário. Eu não tinha recursos para isso, Senhor, mas o Senhor tinha. Você já ouviu que o que Deus te inspirou a sonhar não tem suficiente na carteira para pagar. A Bíblia diz que Deus é aquele que atua em nós, tanto o querer como o realizar. Ou seja, o Deus que inspira o sonho te dá as condições. Ele te dá o sonho, mas Ele diz: fica tranquilo, filho, porque eu vou pagar a conta. Isso pode soar irresponsável para algumas pessoas, pode fazer parecer que tudo é Deus e nós não temos que fazer, mas é como eu disse, irmãos, existem situações onde você tem instruções, você vai precisar fazer mesmo algumas coisas, mas tem situações que serão única e exclusivamente responsabilidade dele, irmãos. É Ele agindo, é Ele fazendo. Para finalizar, eu trouxe aqui um testemunho de um homem de Deus que foi chamado para uma nação, para iniciar uma obra lá. Ele foi chamado para a Colômbia, e ele teve alguns vislumbres da parte de Deus. Eu quero ler isso para você. Grupo de música pode vir já, por favor. Esse homem, um brasileiro, foi enviado por Deus para a Colômbia, e depois de alguns anos que ele estava lá, teve uma visão com uma região onde só haviam montanhas. Aquele homem foi levado por Deus para a Colômbia. Chegando lá, ele viu uma região montanhosa, e pelo Espírito ele anteviu um vilarejo, cheio de casas, e a sua igreja no meio daquele lugar. E ele ficou extasiado com tudo aquilo, e ele foi para a igreja, compartilhou a visão com os irmãos, e disse, pregando a mensagem sobre a fé que move montanhas: irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte, peguem as suas ferramentas e vamos trabalhar. E no outro dia pela manhã, os irmãos foram para lá, para aquele local montanhoso, com as suas ferramentas de trabalho, mas um irmão não levou nada. E questionaram aquele irmão: por que você não trouxe as suas ferramentas? Ele disse: porque é a fé que vai remover essas montanhas. E aquele irmão foi repreendido pelos outros: rapaz, existe a nossa parte a ser feita. Ele disse: não, o pastor pregou que a fé vai mover essas montanhas. Deus mostrou uma igreja lá. E esse irmão ficou no cume do monte, olhando para baixo, enquanto os outros trabalhavam, aquele trabalho da formiguinha, removendo pequenas pedras, para remover aquelas grandes montanhas. E de repente, o irmão que está no cume do monte começa a gritar: está chegando! Está chegando! E os outros: está chegando o quê? Máquinas pesadas. De repente se ouviu o barulho de um trator, irmão, grande. O condutor daquela máquina para diante do pastor e diz: o que vocês estão fazendo aí? Eles disseram: nós estamos aqui com essas ferramentas, removendo esse monte, porque Deus falou conosco que a nossa igreja vai ser plantada aqui. Ele disse: olha, com essas ferramentas vocês nunca vão conseguir remover essas montanhas, deixa que eu faça o trabalho. E aí o pastor disse: mas nós não temos dinheiro para te pagar. Ele disse: não foi Deus que falou? Ele me paga. E aquele trator removeu aquela montanha, e a igreja foi construída lá. Deixa eu dizer, irmão,
Você ouviu muitos anos o pastor declarar aqui a chegada de máquinas pesadas. De um jeito ou de outro, o monte saiu. Concorda comigo? Agora, saiu mais rápido do que se os irmãos fizessem o trabalho com as suas pequenas ferramentas. Eu estou falando que o dom da fé é o trator. Existe a medida da fé que você tem, você faz o trabalho com a fé que você já alcançou. Mas quando o dom da fé entra em operação, o maquinário pesado da parte de Deus chegou. É o elemento surpresa de Deus. O irmão sobe ao monte e olha para baixo, está chegando. Os irmãos, está chegando o quê? Um maquinário pesado. Você consegue ver um maquinário pesado chegando? Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não nos envolvermos com o que Deus está fazendo nesse tempo, nesse lugar, a Bíblia diz que socorro de outra parte virá. Se de todo te calares, as pedras clamarão. Se nós não fizermos aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós, Deus vai levantar alguém. E aquilo que eu e você poderíamos ser participantes, diretos, protagonistas do mover de Deus, ficamos como espectadores. Deus está te chamando para se posicionar, porque o dom da fé será ativado nesses dias, na vida de pessoas, não somente dos dons ministeriais. Quem disse que esses dons de poder só operam na vida dos ministros, daqueles que estão em um dos 5 dons? Não, irmãos, esses dons vão operar na vida de alguém que está disponível. Você pode ficar em pé nessa hora. E acontecerá que o dom da fé será ativado, porque existem nuvens densas segurando chuvas abundantes. E quando os meus filhos se posicionarem, discernindo o meu mover, as nuvens serão rasgadas e cairá copiosa chuva sobre lugares específicos que eu desejo molhar. Nós aprendemos na matéria oração que prevalece, que pelas orações trazemos céu para a terra. São dias, irmãos, de provocar o sobrenatural de Deus. Pastor João Roberto certa vez disse que o mover coletivo é resultado do mover individual. Se eu e você nos posicionarmos no Espírito, aquilo que está operando na tua vida vai começar a contagiar outros. Eu estive me lembrando da conexão divina que Deus fez entre a minha vida e o pastor Janduí, mas também lembrei da conexão que Deus fez entre ele e o apóstolo Bud. A conexão com Bud fez com que coisas que não operavam antes passassem a operar. E eu reconheço, irmãos, que coisas na minha vida hoje operam por causa de conexão divina. Eu te digo que você nessa igreja local está conectado a um homem que muitas vezes experimentou da manifestação do dom da fé. Eu sou testemunha, irmãos. Sou testemunha de muitos momentos onde essa manifestação fez com que ele descansasse em meio às maiores pressões. Temporadas de desafio estão ainda adiante, mas o dom da fé marcará essa nova temporada. O Senhor vai ativar os dons de poder novamente na sua igreja, porque nós temos despertado para a responsabilidade da busca diligente.
deseja isso. Edifique-se, se encha do Espírito Santo. Existem necessidades na terra, coisas que precisam de um poder extra para serem removidas, irmãos. O pastor sempre nos ensinou que aqueles desafios de Davi prepararam ele para os próximos. É isso. Você faz parte de algo grande. Você é peça-chave dentro dessa engrenagem. O Senhor lhe conferiu ferramentas. Existem liberações de Deus. Ele vai rasgar a rocha de novo. Ele vai rasgar a rocha de novo. Ele vai rasgar a rocha de novo através da sua declaração inspirada. Ele diz: vou jorrar água sobre o meu povo. O que o povo precisava ali? Provisão de água. Fale a rocha. Fale a rocha. Ele vai rasgar a rocha de novo. A palavra profética fluindo na tua boca, vindo com força do teu coração, vai rasgar a rocha. Você pode ver a rocha se rasgando nessa manhã e jorrando provisão para todo lado. O pastor Janduí pregou muito tempo sobre uma barragem se rompendo. Você consegue ver essa cena? O dom da fé operando na tua vida, e você falando a grandes estruturas. Libera, libera. Dinheiro venha do norte, dinheiro venha do sul, vem do leste, vem do oeste,